Senhoras e senhores, hoje tem jogos incríveis e importantíssimos da Copa do Brasil. Copa do Brasil que o São Paulo vai ganhar, vocês sabem, mas precisamos seguir todo o rito, precisamos seguir todo o processo legal até que o campeonato termine. E hoje a gente tem oitavas de final. Oitavas de final, segundo jogo, já os jogos de volta. Vamos falar um pouquinho rapidamente dos primeiros jogos para a gente entender a situação dos times para essa Copa do Brasil. Eu não vou falar aqui sobre o jogo do Bahia e Retrô, que agora vai ser Retrô e Bahia. O Bahia jogando em casa, todo mundo fala, vai ser o jogo mais fácil. O Bahia vai meter 7 no Retrô. O jogo terminou 3-2 e agora tem esse jogo de volta agora. Vamos ficar de olho nesse jogo do Bahia. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para alguns outros jogos que eu separei aqui no Sherlock, que são jogos com bastante oportunidade, tá? Boas oportunidades nesses jogos. Lembrando que as melhores oportunidades você encontra na Fultibet. A Fultibet é onde tem as melhores odds, onde você vai poder operar de forma profissional, não vai ser limitado, liquidez alta e odds justas, o que é mais importante para a gente que é profissional. Taxa baixa, odds justas e liquidez no mercado. Então, se você ainda não tem conta na Fultibet, já se inscreve aí e bora analisar os jogos. Bom, vamos já para a tela do Sherlock aqui. E o primeiro jogo que eu quero olhar com você é Bragantino e Botafogo. Red Bull, Bragantino e Botafogo. O primeiro jogo terminou 2-0 para o Botafogo, foi no Rio de Janeiro. Tá? O Botafogo que depois que veio do Mundial não se encaixou ainda, né? O time ainda não voltou a dar liga e venceu o último jogo contra o Bragantino e agora jogando fora de casa. Agora o jogo é em Bragança Paulista, agora é diferente. Tá? Quando eu falo que o Botafogo não deu liga, assim, não tá jogando o que se esperava o Botafogo, mas tá fazendo o necessário. O Red Bull Bragantino, esse vem de uma fase ruim, tá? O Red Bull ele vem de 5 derrotas seguidas, contando aí Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, então precisa muito encaixar esse jogo. As odds para esse jogo, olha só, Bragantino 2,66, Botafogo 2,84, tá? Interessante, odds iguais, o empate 3,25, o que eu sempre falo para você aqui? Odds altas, odds acima de 2, você vai operar lei ao pior em campo, simples assim. Bragantino tá jogando melhor, lei ao Botafogo. Botafogo tá jogando melhor, lei ao Bragantino, tá? O jogo tá ruim, tá? Você não faz nada, aí você vai pegar correções no under, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou analisar já direto os últimos 5 jogos. Vou aqui na aba de custo do gol no Sherlock. Nos últimos 5 jogos, olha só, a gente tem aqui gols marcados do Bragantino em casa, 10 gols, marca em média 2 gols por partida. E sofreu 7, então marca bastante gols o Bragantino, mas sofre bastante gols também. Um ponto de atenção importante aqui. O Botafogo fora de casa marcou 4 e sofreu apenas 1, então marca poucos gols, mas também sofre poucos gols. Botafogo é um time que sabe jogar fora de casa. Vamos olhar aqui as odds para esse jogo. Under e over 2.5 é a odd que a gente usa para aquele termômetro para saber se o jogo tem uma expectativa over ou under de acordo com o mercado. Então, o under 2.5 tá 1,66 e o over tá 2.4, ou seja, o mercado espera um jogo com no máximo 2 gols. Isso é muito bom para a gente trabalhar aquele lei ao pior em campo. Então, Bragantino e Botafogo, a minha estratégia, a minha solução para essa partida é trabalhar lei ao pior em campo. Botafogo tá jogando melhor, lei Bragantino. Lembra que o Bragantino vem de 5 derrotas seguidas, então o Botafogo quer confirmar essa vaga, porque vale muito dinheiro a Copa do Brasil. Botafogo quer confirmar essa vaga, então se o Botafogo estiver jogando melhor, lei ao Bragantino, que tá com a odd menor, inclusive. Bragantino tá jogando bem, tá jogando em casa, torcida empurrando, lei ao Botafogo. Se os dois não estiverem jogando bem, under 2.5, a gente pega a correção lá. Fechou? Vamos pro próximo jogo. Esse jogo tem tudo para ser um dos melhores jogos da noite. Atlético Mineiro e Flamengo. Primeiro jogo, o Galo venceu lá no Rio por 1-0.
E agora? E agora, Flamengão? O que você vai fazer? Então, 1-0 para o Galo lá no Rio, jogo de volta agora em Minas. O Galo vem empolgado, vem com tudo. O Flamengo precisa desse resultado fora de casa. Isso é importante. Vamos dar uma olhada aqui. E as odds mostram exatamente isso, que o Flamengo vai buscar essa vitória fora de casa. Odd do Flamengo 2,28, o empate 3,10 e o Galo com odd 3,6. Será? Será mesmo? Deixa aí nos comentários. Você concorda com essa odd do Galo? Você acha mesmo que o Atlético Mineiro jogando em casa merece uma odd perto de 4? Não sei, hein? Acho estranho. O Galo que vem de vitória contra o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem de um empate fora de casa contra o Ceará, ou seja, está viajando já há um tempinho. Olhando aqui as informações na aba de custo do gol, a gente vê que o Galo, jogando em casa nos últimos 5 jogos, marcou 5 gols e tomou 3. Tá marcando bem, quer dizer, marcando em média aí 1 por partida, mas tá tomando bastante gol em casa também. O Flamengo fora marcou 6 e tomou 4, ou seja, expectativa de um jogo aberto. Um gol do Galo aqui vai fazer com que o Flamengo se exponha ainda mais. Então, se o Atlético Mineiro marcar primeiro, o Flamengo precisa desse resultado, precisa dessa virada. E perder por um gol, perder por 10 gols, vai ser eliminado do mesmo jeito. Então, se o Galo marcar primeiro, esse jogo deve se tornar um jogo bem over, e bem aberto. Por quê? O Flamengo vai precisar virar a partida, vai abrir espaço para contra-ataque do Atlético Mineiro, que é muito forte. Então, ficar de olho caso o Galo marque primeiro. Se o Flamengo marcar primeiro, o Galo tá em casa, né? O Atlético Mineiro tá em casa, então vai buscar, não quer fazer feio diante da sua torcida, vai ser bem interessante. De novo, a gente tem odds acima de 2 para os dois times. Então, mais uma vez, dá pra gente trabalhar leia o pior em campo. Flamengo tá jogando melhor? Leia Atlético Mineiro. Atlético Mineiro tá jogando melhor? Leia Flamengo. Tá? Esse jogo aqui também tem uma expectativa under mais ainda do que o outro. O under 2.5 tá 1,55, o over 2.5 tá 2,64. O mercado tá pensando o quê? Pode ser um jogo bem travado, bem truncado. Se o Flamengo marcar, vai segurar. Se o Galo marcar, vai segurar também. O empate resolve para o Atlético Mineiro. Então, o mercado tá esperando isso. Eu, na verdade, acho que vai ser um jogo com bastante gols. Vou ficar de olho para trabalhar o over 2.5, tá? Principalmente se aparecerem indicadores ali como Carecone, Sensei, ligeirinho no primeiro tempo ainda. Se os meus indicadores aparecerem, vou trabalhar over limite, trabalhar over 1.5 e dá até para pegar um gol no over 2.5 nessa partida, hein? A odd tá muito boa, 2,64. O 0,5 HT 1,59 tá muito bom também. Essa odd tá interessantíssima no pré-live. 1,59 para sair um gol no primeiro tempo. Com esses dois times aqui, que são times extremamente agressivos e com ataques eficientes, eu acho muito bom esse 0,5 HT. Então é isso que eu vou ficar de olho para essa partida aqui. Para mim é uma partida com expectativa de muitos gols, inclusive gol no primeiro tempo ainda. E agora o jogo, o dinheiro fácil da noite tá aqui, ó. Atlético Paranaense e São Paulo. Atlético Paranaense e São Paulo. O primeiro jogo, o São Paulo jogou muito bem, tá? Tava vencendo por 2-0. Acabou tomando um golzinho ali no final do Atlético Paranaense. Porra, São Paulo não precisava ter tomado aquele golzinho ali. Mas tudo bem, tudo bem. Uma curiosidade aqui, os últimos 3 confrontos entre São Paulo e Atlético Paranaense terminaram com a vitória de 2-1 pro São Paulo. Na verdade, é o placar mais comum deles nos últimos 10 confrontos. São 5 vezes os últimos 10, nos últimos 9, 3, 6, 9. Nos últimos 9 confrontos entre os dois, 5 terminaram com o placar de 2-1 pro São Paulo. Então, Atlético Paranaense e São Paulo tem aí esse histórico de placares em 2-1. Inclusive, o último jogo, 2-1 pro São Paulo. Será que a gente consegue mais um 2-1 e nos classificamos para as quartas de final? Eu acho que sim. E aí, como eu disse, olha o dinheiro fácil aqui.
Beck São Paulo 2,78. 2,78. Fala, ô Futebet, pelo amor de Deus, tá querendo dar dinheiro? Faz o Pix então. Eu vou lá na Futebet, 2,78. Claro que eu vou pegar. Deixando agora o torcedor de lado, mais um jogo com odds altas. Tá, a odds do Atlético Paranaense 3, o empate tá 2,96, ou seja, tá perto de 3. O Beck São Paulo 2,78. Mais um jogo pra gente trabalhar. Leia o pior em campo. Cara, hoje tá muito bom pra essa estratégia e eu vou usar e abusar dessa estratégia de leia o pior em campo. O Atlético Paranaense em casa nos últimos 5 jogos marcou 4 e tomou 5, não tá bem. O São Paulo fora marcou 6 e tomou 7, também não tá tão bem assim, tá? Os dois times marcam, mas sofrem bastante gols. Mais um jogo com expectativa over, Davi? Não sei. Ele tá mais under do que os outros, tá? Na Futebet, o under 2.5 tá 1,47. 1,47. O mercado realmente não espera mais do que 2 gols nessa partida. O over tá 2,86 e o 0,5 HT tá 1,65. O que o mercado tá falando aqui? O jogo para 0-0. E olha só, 2 coisas que eu sempre faço aqui. Lei goleada São Paulo, isso com certeza eu vou fazer isso nesse jogo, então lei goleada São Paulo, eu já recomendo você entrar antes que essa odd suba. E para esse jogo, dá para trabalhar um back 0-0 e segurar isso até o intervalo, talvez até um back 0-0 no mercado de correct score do HT, tá? Esse jogo deve realmente ficar o primeiro tempo ali no 0-0. São 2 times que não são tudo isso, por mais que eu seja São Paulo, eu admito, não estão jogando aquele jogão, nossa, o São Paulo está marcando, não, tá? O São Paulo vai sentar no resultado, porque eu conheço meu time, ficar tocando bolinha de lado ali, dando uma cozinhada no frango, e se precisar no segundo tempo faz alguma coisa. Então, back empate para esse jogo, para segurar no primeiro tempo, talvez até um back 0-0, tá? Eu acho que é uma boa estratégia para esse jogo aqui. E o nosso leia o pior em campo, isso com certeza vai acontecer. Eu vou pular aqui um desses jogos, vou pular direto para esse jogo aqui, Fluminense e Internacional. Por que eu já vou pular por aí? Vou deixar o mais complicado o mais polêmico pro final. Fluminense ganhou o primeiro jogo do Internacional por 2-1. Ganhar do Inter é fácil, né? Ganhar do Inter é fácil. 2-1, a gente sabe como é que é. Tem acontecido aí com certa frequência. O Inter perdeu pro Flu em casa por 1-2, perdeu pro São Paulo por 1-2 também nesse final de semana. Então, ganhar do Inter em casa é muito fácil. E o jogo agora é lá em Fluminense, é lá no Rio de Janeiro, tá? De novo, odds altas, leia o pior em campo. Cara, essa Copa do Brasil tá excelente para essa estratégia, tá? Excelente para essa estratégia. Então, vamos ver as odds aqui. Fluminense 2,40, Internacional 3,35, empate 3,15. Fluminense tá jogando melhor, lei Inter. Inter tá jogando melhor? Duvido, Adriano, duvido. Inter tá jogando melhor? Lei Fluminense, tá? De novo aqui, nos últimos 5 jogos, o Fluminense marcou 4 e tomou 7 em casa. O Inter marcou 8 e tomou 4. Então o Fluminense em casa tá tomando ali os seus gols, hein? Tomar muito cuidado com isso. O mercado também espera um jogo under 2.5, 1,55, over 2,76, o 0,5 HT 1,62. Aqui a gente tem a mesma situação do jogo do São Paulo, tá? A gente deve ter um primeiro tempo talvez sem gols, então dá para trabalhar um back empate, colocar uma moedinha ali no back 0-0 HT, tá? No correct score do HT, e a estratégia de lei ao pior em campo. Lei Fluminense se o Inter estiver jogando bem, lei Inter se o Fluminense estiver jogando bem. E por último, mas não menos importante, o jogo mais polêmico, mais esperado dessa Copa do Brasil nas oitavas de final, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, um jogão, tá? Aí entra a rivalidade, entra tudo, é muita coisa em jogo aqui, tá? Você eliminar um rival direto, assim, um rival regional, vale muito, tá? Vale muito. Vale a zoeira, vale a moral, é muita coisa em jogo aqui,
tá? Isso não é simplesmente um jogo, isso é um derby dos mais complicados. No último jogo, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0. O Lucas até tinha me perguntado qual que seria o placar. Eu falei assim, 1-2. O Corinthians marcou, faltou o Palmeiras marcar os dois. Deve vir nessa partida aqui. Aqui a gente já não tem, prestem atenção nessas odds aqui, ó. Palmeiras 1,62, empate 3,8, Beck Corinthians 6,6. E aí, Cezão? 6,6, mano? É isso mesmo? Ou é falta de respeito com o Coringão? Ah, cara, esse jogo já não dá pra gente trabalhar a lei ao pior em campo, né? Porque a gente sabe que o pior em campo vai ser o Corinthians. O Palmeiras vai vir com tudo pra cima, o Abel vai criar uma estratégia, vai vir tentando sufocar já desde o começo, a gente sabe como é que o Abel costuma jogar. E pode abrir margem para um contra-ataque rápido do Corinthians. O Corinthians deve jogar por uma bola, vai segurar o jogo, vai jogar no contra-ataque, o Palmeiras vai vir para cima porque precisa do resultado, não quer perder em casa, ainda mais para o seu arquirrival Corinthians. É um jogo que tem tudo para ser emocionante. A gente tem o under 2.5 a 1,56, o mercado também não espera muitos gols, o over 2.5 a 2,52 e o 0,5 HT 1,56. Esse jogo aqui, você pode iniciar Lei Corinthians. Ah, você tá zoando? Não, eu não tô zoando. É um jogo para iniciar Lei Corinthians. O Palmeiras deve tomar as primeiras atitudes, deve começar já pressionando o jogo, e com isso a odd do Corinthians tende a corrigir um pouquinho mais para cima, já tá alta. Eu não costumo fazer esse lei pré-live quando a odd está acima de 6. Mas nesse caso específico aqui, eu vou dar uma colher de chá pro Palmeiras e vou iniciar esse jogo em Lei Corinthians. Eu não tô zoando não, Cezão. Lei Corinthians. Palmeiras vai tomar as ações iniciais, a odd vai corrigir e se der sorte eu ainda pego esse gol do Palmeiras aqui no primeiro tempo e consigo fechar a posição com um bom lucro, tá? Outra coisa que dá para fazer aqui é, dependendo do nível de pressão do Palmeiras, pegar um gol no over 2.5 ou no over 1.5, tá 1,51 pré-live, essa odd deve subir um pouquinho, e aí você viu ali, acompanhando o Sherlock, acompanhando o scanner, pressão boa, indicadores aparecendo, Carecone, Sensei, Ragnar, estão aparecendo, o que você faz? Faz uma operação no over limite, faz uma operação no over 1.5 para pegar o lucro de um gol. Eu acho que esse jogo vai ser bem bacana para a gente fazer isso. E espero que seja uma boa partida, jogo bem jogado. Informação importante, Daronco vai ser o juiz, hein? E aí, Corinthians? O corintiano tem um probleminha, tem uma treta, né? Umas rusgas com o Daronco. E esse jogo? Lá na casa do Palmeiras, Daroncão apitando, o que vai acontecer, hein? Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque todo dia a gente está aqui analisando o jogo, tá? Não perca, ativa o sininho das notificações. E essas odds que a gente está vendo aqui são as odds da Footbet, tá? Casa com maior liquidez, odds mais justos, menor taxa, cara, só vantagens para trabalhar na Footbet. Se você quer trabalhar como profissional, a Footbet é o lugar certo para você fazer isso. Fechou? Um abraço e bons jogos para todos nós e bora apostar!